Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e que a paz seja permanente em seu viver. Agradeço a você pela participação no canal e hoje nós vamos tratar aqui no canal do conceito denominado de etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Conforme a antropologia, é um conceito que se define por meio de uma visão ratificada por certo indivíduo que considera maior, tanto em seu grupo étnico como em sua cultura. Ou seja, é aquele indivíduo que acha que é o centro de tudo. Portanto, num plano mais alargado, mais importante, sempre sua cultura será maior do que as outras. Assim, o etnocentrismo seria a incapacidade do ser humano em identificar o outro, identificar o diferente, aquele que vive afastado, aquele que vive em outro lugar, com outras formas de vida. Segundo a literatura, o etnocentrismo é constituído pela sobreposição da palavra de origem grega, etnos, que denota nação, tribo ou pessoa que vive junta, e centrismo, que indica o centro. No senso comum, o etnocentrismo seria uma prática social e cultural que vai supervalorizar um grupo de ser humano em relação ao descarte de outros. Para Roberto da Mata, o indivíduo etnocêntrico, ou seja, aquele que pratica o etnocentrismo, considera as normas e os valores de sua cultura como a melhor de todas as outras. O centro sempre será o indivíduo etnocêntrico. Isso revela uma questão complexa, porque frequentemente dá origem ao preconceito e a ideias maldosas e infundadas. Segundo estudiosos, uma visão etnocêntrica demonstra, por vezes, o desconhecer dos diferentes modos de vida, dos diferentes hábitos culturais, induzindo sempre ao desrespeito, à restrição e principalmente à intolerância com relação àquele que é diferente. Em caso extremo, o etnocentrismo, principalmente no mundo atual, tem originado muita atitude humana selada em preconceito, racismo e xenofobia. De acordo com Rocha, em sua obra O que é etnocentrismo, o mesmo pode ser definido como uma visão do mundo onde o nosso grupo, ou seja, aquele grupo etnocêntrico, é tomado como centro de tudo, como centro do mundo, como centro de todos. Assim, os outros são pensados e sentidos através de nossos valores, ou seja, dos valores maiores, dos valores do indivíduo que acha que é o centro. Desse modo, a definição leva à existência de grupos etnocêntricos que determinam o que deve ser pensado e o que não deve ser pensado. Assim, no plano intelectual, o etnocentrismo pode ser visto como uma dificuldade de pensar. A dificuldade de pensar que existem outras formas de vida, outras formas de religião, outras formas de cultura e assim por diante. Ou seja, existe uma dificuldade de pensar que existe a diferença no plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo e hostilidade. Desse modo, o etnocentrismo deve ser combatido e negado por todos os homens e mulheres. Vou citar uma frase de Margaret Mead que diz:
Toda diferença é preciosa e precisa ser tratada com muito carinho. Por isso, precisamos avançar, precisamos negar, precisamos combater toda ação etnocentrista. Alô, dê o joinha e vamos que vamos!